Só um instante. Gente, eu não vou dar assunto novo, porque a gente já está próximo à avaliação, tá bom? Então, a ordem da coordenação não vai ser não dar nenhum assunto novo por enquanto, tá bom? Então, a gente tem aí para a prova, eu não vou cobrar aquela parte de gametogênese, a prova, tá bom? Eu vou cobrar só a parte de primeira e segunda lei de Mendel, beleza? Aquela parte lá de núcleo, de gametogênese, eu não vou cobrar, tá bom? Eu vou cobrar apenas essa parte de primeira e segunda lei de Mendel. Tudo bem? Então, hoje, para não dar nenhum conteúdo novo, eu resolvi fazer uma revisão rápida, né, de algumas questões a respeito desses dois conteúdos, tá bom? Só compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, para o pessoal que entrou, só voltar aqui para a tela. Tá todo mundo conseguindo ver aí a tela? Sim, professor. Sim, professor. Então, vamos lá. Lembrando aí, ó, para o pessoal que acabou de entrar, nesse simulado, essa avaliação aí, parece que vão ser 9 questões, se eu não me engano. Eu não sei como é que ficou a divisão entre eu e o professor Cássio, vou até dar uma olhada, mas deixa eu adicionar aqui o Ricardo. Pronto. Para quem acabou de chegar, ó, só vou cobrar a primeira e segunda lei de Mendel na prova, tá bom? Não vou cobrar aquela parte de gametogênese, não. Nem uma parte, nem sequer divisão celular, tá bom? Vai ser só primeira e segunda lei de Mendel. Então, por ordens da coordenação, não vou dar conteúdo novo hoje, tá? Hoje eu já iria finalizar a segunda apostila. Finalizar não, porque não ia dar tempo, né? Mas começar já o último assunto dessa segunda apostila, tá? Que era a herança relacionada ao sexo. E aí eu só vou cobrar mesmo na prova, primeira e segunda lei de Mendel, e por ordem da coordenação, eu vou apenas revisar aqui algumas questões, não vou dar nenhum conteúdo novo, beleza? Só ampliar aqui para vocês enxergarem melhor a questão. Vamos lá. Pergunta-se o seguinte aí, ó, a questão da Unifor do Ceará. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte, né? Primeiro item aqui, ó. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Beleza? A gente vai já ver se está correto ou está errado, tá? Cada par de alelos presente nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só receba um alelo do par. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. E na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Ele pergunta: a primeira lei de Mendel está expressa em quais ou qual item, galera? Lembra? A primeira lei de Mendel, ela vai tratar justamente de quê? Alguém lembra aí para mim o que é que fala a primeira lei de Mendel? Cada característica, ela é condicionada por dois alelos, né? Que a gente chama de fatores. Um alelo a gente herda da mãe e outro alelo a gente herda do pai, correto? Isso aí é a segunda lei de Mendel aborda, beleza? Aqui no item 1,
cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores? É o que aborda a primeira lei de Mendel, tá? E esses fatores se separam na formação dos gametas. Cada gameta recebe apenas um fator de cada par. Ou seja, lá durante o crossing over, né, durante a separação dos gametas, né, cada gameta vai receber um fator. Ou seja, um alelo vem do pai e outro alelo vem da mãe. Então, a lei de Mendel está expressa assim nesse item 1. Beleza? No item 2, cada par de alelos presente nas células diploides separa-se na meiose, até aí correto, ó, lá no crossing over, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. É justamente complementando esse item 1, né? A gente viu que a célula diploide ela vai se separar lá na meiose 1, durante a etapa do crossing over, a gente já viu. E cada célula haploide ela vai receber um alelo do par, tá bom? Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. Até aí, sim, tá? Ocorre a duplicação do DNA. E na mitose, as duas moléculas resultantes se separam. Ó, apesar de eu não cobrar divisão celular, mas saibam que mitose ela não é um processo reducional, tá bom? Ele é um processo que vai manter a quantidade proporcional de cromossomos que era da célula mãe, vai manter a mesma quantidade de cromossomos para células filhas, tá bom? Então, na mitose não vai... Ei, gente, alguém desliga aí o áudio, por favor. Então, lá durante a mitose, galera, essas duas moléculas resultantes, elas não vão se separar. Isso aqui acontece, essa separação de moléculas, durante a meiose. Então, o erro seria aqui, ó, durante a meiose, beleza? Então, o item 3 está errado. E a primeira lei de Mendel está expressa aqui no primeiro e no segundo item, letra C, beleza? Alguma dúvida aqui, galera? Alguma dúvida na primeira questão? Não, professor. Vamos lá. Segunda questão. Sabe-se que em determinada raça de gatos, eu vou colocar ela ali como ela tem cálculo, eu vou tirar o print aqui dela e colocar lá no Python. Pronto. Vamos lá. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante B, ó. Então aqui, ó, você sabe que o Bzão, né, o gene dominante vai dar, ó, origem a uma pelagem preta, tá? Vocês coloquem lá, o Bzão vai dar origem à cor preta, a pelagem preta, correto? E a pelagem branca por um alelo recessivo, Bzinho. Então, Bzinho vai condicionar uma pelagem branca. Beleza? Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos, olha isso aqui, ó, heterozigotos. Então, se eles são heterozigotos, galera, ele tem pelagem preta, lógico que heterozigoto tem um alelo dominante. Então, se é heterozigoto, tem alelos diferentes. Bzão, Bzão, o pai, né, o macho, e Bzão, Bzão, a fêmea. Aí espera-se que nasçam. Galera, isso aqui é a primeira ou é a segunda lei de Mendel? Primeira, né? Só está condicionando uma característica, que é a pelagem dos gatos. Então, de cara aqui, é a primeira lei de Mendel. Fazendo cruzamento, ó, quem quiser fazer o quadro, né, pode fazer o quadro de Punnett. Mas aqui, ó, dá para você ir direto, ó. Bzão com Bzão, vai originar Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzão com Bzinho, ao contrário. Bzão, Bzinho. E por último, Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho.
Galera, durante esse cruzamento, saibam sempre, quando há cruzamento de heterozigotos, tanto na primeira lei de Mendel quanto na segunda, vai sempre originar essa proporção de, no caso, a primeira lei vai originar a proporção de 3, né, para 1, a proporção fenotípica, tá? E a proporção genotípica de 1 para 2 para 1, tá? Isso na primeira lei. Se fosse na segunda lei, sempre o cruzamento na segunda lei de heterozigotos vai originar a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Isso aqui vocês já viram lá na questão lá da ervilha, tá? Quando a gente cruza heterozigotos, vai nascer tudo o que é tipo de genótipo, tá bom? Então aqui, galera, vamos lá. Espera-se que nasçam 100% de gatos pretos? Não, né? Claro que não. 100% de gatos brancos? Também não. 25% de pretos? Olha aqui, ó. Eu tendo a alelo dominante, lógico que eu vou ter aqui 3 gatos pretos para um branco. Que o branco só é quem? O recessivo. Então, ó, 25% de gatos pretos não. Não existe nem alelo intermediário. Quem chegar aqui e marcar malhado vai estar aí surtando, ó. Que não existe nem alelo intermediário aqui não. 70, aqui é dominância completa, tá bom, galera? 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Sim, ó, transformando aqui para porcentagem, 75% de gatos pretos e os outros 25% de gatos brancos. Letra D de dado. Fácil, né, galera? Alguma dúvida aí nessa questão? Não, professor. Não. Começar a piorar já. Calma aí. Terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Essa aqui é da Universidade de São Paulo, lá da FUVEST. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante, ó. Então, já que não deu nenhuma letra aqui, vou botar aqui com azão, tá bom? Então, azão, que tem um azão aqui, tem um pelo curto. É dominante em relação ao que determina pelos longos. Então, quem tiver pelos longos vai ser recessivo, ó. Azinho vai ser pelo longo. Minha caligrafia tá pior do que criança de maternal. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, ó. Diz que lá dos heterozigotos, ou seja, o cruzamento de azão, azinho, azão, azinho. Originou quem, ó? Originou 460 coelhinhos. Então, total, galera, foram 460 coelhos esse cruzamento. Diz que 360 tinha pelos curtos, galera. Então, ó, 360 tinha pelos curtos. Quantos pelos tinha que... quantos... Gato aqui é coelho. Quantos coelhos tinham pelos longos? Bora fazer aqui a subtração aqui. Quanto é 460 menos 360? Olha, é 480. Perdão, 480, galera. Corrijam aí, ó. 480, 120. 120. Então, 120 tem pelo longo. Professor, bora fazer aqui a proporção. Ó, tem que fazer primeiro cruzamento. Bora ver quais são os genótipos aqui, ó. Quando você faz aquele cruzamento, lembra que eu falei na questão passada que toda vez que há cruzamento entre heterozigotos, vai originar sempre quem? Todos os tipos de genótipo, né? Ó, vai originar sempre azão, 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 azinho, origina outro azão, azinho, por último, azinho, azinho, correto? Agora você fazer o cálculo, ó, faz a proporção aqui. Se 120 era longo, então 120 vai ser esse azinho, correto? Qual é a proporção, galera, para ser heterozigoto aqui? Não é a metade?
não é 50%? Se eu sei que para ser heterozigoto é 50%, quanto é 50% desses aqui de pelo curto? Porque diz que pelo curto é que tem que ter um alelo dominante. Mas aqui tem que saber se é um dominante homozigoto ou se é um heterozigoto, tá? E aí agora, ó, 50%, metade de 360 é o quê? 180. Então, 180 vão ter o alelo azão azinho, tá? E aí sobra quanto? Alguém... aliás, deixa eu ver bem aqui. Metade... Ah, não, galera, pera, só o segundo. Aqui, eu vou colocar, se eu não me engano, 360 e fazer com 1/2. 180 vai ser... Tá correto? Deixa eu pensar aqui. Calma aí. 180, 120... 50% deles... Eu vou dividir logo 360 por 3. Vou fazer logo essa divisão 360 por 3. E foram 3 genótipos restantes. Então, 360 por 3 vai dar 120, correto? Pronto, agora vai dar certo. Dá 120. Então, cada um aqui, galera, vai ter, ó, 120. Vou apagar bem aqui. Ó, se eu sei que aqui, ó, vai ser 120, porque eu peguei os outros 360 de pelo curto, que eu respondi a esses 3 genótipos, dividi por 3, que eu tenho 3 genótipos, tá bom? Então, 360 dividido por 3, cada um teria 120. Então, aqui, como é igual, 120 mais 120, vai ser o genótipo heterozigoto de 240. Somando tudo, 240, 120, 120, vai dar 480. Agora deu certo aqui, ó. Aí ele pergunta, entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos, quantos heterozigotos eu vou ter? 240. Deu para todo mundo entender aqui, galera, essa questão? Eu sei. Sim, professor. Fácil, né? Vamos lá. Próxima questão. Quarta. Ó, a quarta aqui tem um heredograma. A Mackenzie. Vou diminuir aqui para colocar. Vamos lá. Segunda lei de Mendel, ele fala o seguinte: se os indivíduos 7 e 11 se casarem, probabilidade, ó, quem é o 7 e o 11? O 7 tá aqui, com o indivíduo 11 se casarem, a probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno, ou seja, do avô materno, esse aqui, ó, do 3, é de quanto? Primeiro, galera, aqui tá falando logo que é a segunda lei de Mendel, tá? Então, são duas características, tá bom? Primeiro, a gente tem que abordar quais são os possíveis, né, os possíveis fenótipos aqui, perdão, genótipos. Primeiro, galera,
Indivíduo 7 e 11. Quem é afetado é o de bolinha escura. Quem não é afetado, de bolinha clara. Como é que eu sei que esse heredograma ele corresponde a uma doença autossômica recessiva ou autossômica dominante, galera? Se a minha doença apresentar uma pessoa afetada em todas as gerações, tá? Essa doença é o quê? Autossômica dominante, tá bom? Se apresentar em todas as gerações, é autossômica dominante. Se essa doença ela pula gerações, ou seja, vamos supor que aqui ó, tem uma pessoa, todos são normais, na geração teve um afetado. Então aí pode ser uma doença autossômica recessiva. Uma característica também da dominante, como ela vai estar presente em todas as gerações, um dos descendentes tem que ser pelo menos afetado. Tá? Na recessiva, pais normais pode gerar um filho afetado. Aqui eu tenho pais normais? Não tenho. Vai gerar filho afetado? Não temos. Pais, se vocês observar, ó, um ou os dois são afetados. Tá bom? E lembrando, se a doença é ligada ao alelo dominante, pais afetados podem gerar também filhos normais. Tá? Então, aqui de cara, galera, que é uma doença de autossômica dominante. Tá bom? Agora a gente vai descobrir quais os possíveis alelos, tá? Fazendo aqui, ó, vamos ver aqui. Se é autossômica dominante, quem é não afetado, normal, vai ter quais alelos? Recessivo, correto? Ó, vai ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Professor, por que o senhor botou 2 pares de alelos? Porque é segundo a lei de Mendel. Tá bom? Então, todos que forem branco aqui, galera, vocês vão colocar alelos recessivos, tá? Vou copiar e colar para ir mais rápido, não queria terminar, não. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, todos que são branco vão ter alelo recessivo, ou seja, indicando normalidade, tá bom? Aí agora a gente vai fazer a descoberta dos outros alelos. Por exemplo, esse aqui, o 11, que é o principal que eu quero saber, é o 11. O 7 eu racei, ó. Vou até copiar logo ele para cá, que é ele que eu vou fazer o cruzamento. Eu quero saber o possível alelo desse, tá? De cara, galera. Se um pai é afetado, tá? Esse filho, ele vai ter que receber pelo menos um alelo recessivo da mãe, tá? Para ambas as características, beleza? Então, de cara, esse filho aqui, como ele tem que ter o gene dominante, ele vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Por quê? Ele recebeu um alelo da mãe, que seria o alelo recessivo, até porque a mãe ela só gera quais gametas, galera? Azinho, Bzinho, tá? Então, o Azinho, Bzinho ele recebeu da mãe. O pai, como eu não sei o passado dele aí, eu não sei se se os avós deles aí como era, porém, por que que eu sei que ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, como é que o senhor sabe disso aqui? Gente, esse pai afetado gerou o quê? Filhos normais. E os normais aqui não é recessivo? Isso quer dizer que, por exemplo, que um Bzinho veio de quem? Da mãe. Tá bem aqui, ó. Vou até botar em azul. Um Bzinho veio da mãe, correto? O outro Bzinho aqui teria que ter vindo de quem? Do pai. Da mesma forma, o Azinho veio de quem? Da mãe. O outro Azinho teria que ter vindo de quem? Do pai. Correto? Professor, mas e o pai ele é afetado? E para ser afetado, e a doença é de caráter dominante, então o pai afetado ele vai ter que ter os alelos dominantes. Bom? Por isso que eu tenho certeza que o pai ele é heterozigoto. Tá? Então eu vou lá colocar, fazendo cruzamento
Aqui, ó, do 7 com o 11. O 11 é azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Deixa eu só... Quando você realiza o cruzamento, galera, aqui, quais os gametas que ele pode gerar? Quais os gametas que ele pode gerar? Ele só pode gerar azinho, bezinho. Esse aqui pode gerar quais gametas? Pode gerar qualquer um dos tipos de gameta. Pode gerar azão, bezão, azão, bezinho. É um B pequeno, tá, gente? Azinho, bezão e azinho, bezinho. Ele pode gerar os 4 tipos de gameta. Quando você realiza o cruzamento, ó, você vai colocar de um lado, uns gametas e do outro os outros possíveis gametas. Agora, ó, vamos lá, fazendo o pronto. Fazendo o cruzamento. Aqui, ó, vai ficar o quê? Azão, azinho. É um heterozigoto, ó. Bezão, bezinho. Aqui vai ficar como? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Aqui vai ficar como? Azinho, azinho, bezão, bezinho. E aqui vai ficar um recessivozinho, ó. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Aí ele pergunta se os indivíduos 7 e 11 se casarem. Eu já botei aqui, ó, os alelos dele. A probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô, galera. Pera aí. Qual é a probabilidade dela ter a filha com o mesmo fenótipo do avô? O avô é esse aqui, ó. O 3, tá? Por parte de mãe, o avô materno, né? Isso, o avô materno, a questão pede. Qual é a probabilidade? Olha a pergunta. Fenótipo, tá? Mesmo fenótipo. Ou seja, fenótipo afetado, tá? Aqui não diz qual é a doença, né? Mas diz que, vamos supor que fosse aí um lóbulo preso da orelha. Não é nem doença, né? É uma característica. Vamos supor que aí fosse um lóbulo preso da orelha. Né? Então, ia saber aí qual é que vai apresentar o lóbulo preso. Não está pedindo o genótipo. Se fosse pedir o genótipo, qual seria a probabilidade do genótipo? Ter o mesmo genótipo do avô? Seria 1/4, né? Seria 1/4 se fosse pedir o mesmo genótipo do avô, tá? Se for pedir o mesmo fenótipo, vai ser quanto? E outra, galera, ó, probabilidade de ter uma filha. Olha quem tá entrando aqui, ó. Vai ser uma regra aí, ó, do E, tá? Primeiro, qual é a probabilidade para eu ter o mesmo fenótipo do avô? 3/4, né? 3/4. Vezes. Será que vai ter resposta para isso? Três vezes 1, 3. 1/2, que é a probabilidade de ser mulher. 2 vezes 4, 8. Não vai ter resposta.
Vamos ver aqui. O mesmo fenótipo. Mesmo fenótipo. Se for o mesmo genótipo, 1/4. Ah, galera, entendi. Ó, tá explicado. Cadê? Ó, raciocinando aqui, o que vai acontecer? Lembrando, vamos supor que aqui quem é afetado, lembrando que vários genótipos, eles vão determinar fenótipos diferentes. Por exemplo, como tem duas características, lembra da ervilha, né? Se a gente fosse levar o pé da letra aqui, a segunda lei de Mendel, para esses fenótipos, levando aqui como exemplo a forma e a cor da ervilha, por exemplo, se uma ervilha tiver azão, azinho, bezão, bezinho, ela vai ser uma ervilha o quê? Uma ervilha amarela e lisa, correto? Mas se ela tiver, por exemplo, aqui, qual seria o fenótipo dessa ervilha? Seria uma ervilha amarela, porém rugosa. Então, o fenótipo não seria o mesmo para esse aqui, tá bom? O fenótipo não seria o mesmo. Seria o fenótipo diferente. Assim como aqui, ó, se fosse levar ao pé da letra, a segunda lei de Mendel, levando aqui para ervilhas, aqui seria uma ervilha verde, porém lisa. Então, aqui seriam fenótipos diferentes, tá bom? Aí, o que acontece? A probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo, a probabilidade de ser filha, 1/2, vezes 1/4. Professor, por que 1/4? Porque 1/4 é que vai ser o fenótipo do avô, que é só isso aqui, ó, dos 4 genótipos, 1/4 seria que vai ser idêntico aqui ao do avô, tá bom? E aí, fazendo a explicação, vai dar 1/8. Agora sim, o babado aí tá certo. Letra C, tá bom? E se ele não perguntar filha? Se ele perguntar, tem a probabilidade de um casal aí ter um filho e não especificar o sexo, né? Aí você pode levar ao pé da letra, que seria 1/4. Ou seja, só o genótipo. Oi. Alguém perguntou alguma coisa? Alguém perguntou aí alguma coisa, galera? Não, professor. Bora lá. Deu para entender, galera, a questão aqui? Deu, professor. Bora ver aqui a outra. Ver se daqui só tem 5 minutos. Bora fazer uma de gameta aqui, ó. A 7. Opa! Vou fazer aqui, ó, a 7ª questão. Ela vai tratar daquela parte da quantidade de gametas, de quantificar os gametas. Vamos lá. Sendo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, 3 pares de genes com segregação independente. Ou seja, segundo a lei de Mendel. Quantos tipos de gameta poderão ser formados, ó, por um indivíduo azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho? Lembre que a regra é sempre o quê? Alguém lembra? 2 elevado a N, tá? Aí você vai contar quem, professor? Na regra, para eu saber o número de gametas, você vai contar sempre quem é quem? Quem é heterozigoto, tá bom? Quem é homozigoto, você não conta. Ou seja, aqui vai ser 2 elevado a quanto? Aqui, ó, é homozigoto, eu não conto. Tenho quantos heterozigotos? 2 heterozigotos. Então, vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4, tá bom? Letra B de bola. Professor, como é que faz aqui essa questão aqui? Primeiro,
Se você quiser conferir, né, você pode fazer a árvore aí de gametas. Como é que você faz? Ó, primeiro, vou colocar aqui o azão, tá? Que vai ser igual. Não vai mudar para nenhum. Deixa eu botar logo aqui, começa sempre com um A. Esse A, galera, como vai ser igual, o próximo gameta, ele vai ser Bzão, ou pode ser Bzinho, tá bom? O outro, daqui para cá, ele vai gerar Czão ou vai gerar Czinho. Daqui para cá, ele vai gerar Czão ou vai gerar Czinho. Então, ó, quais os possíveis genótipos, né? Os possíveis gametas, perdão. Aí você vai só levar aqui, ó, azão, Bzão, Czão. Então vai gerar um com fenótipo azão. Vou botar aqui em normal. Ó, vai gerar um azão, Bzão, Czão. Aqui vai gerar quem? Vai gerar, ó, azão, Bzão, Czinho, azão, Bzão, Czinho. Aqui vai gerar quem? Azão, Bzinho, Czão. E aqui vai gerar azão, Bzinho, Czinho. Tá? Tá aí a questão, ó, conferindo os quatro gametas possíveis, tá, gente? Vou repetir a questão aí para quem não entendeu. Quando eu perguntar o número de gametas, você sempre vai utilizar essa fórmula aqui, 2 elevado a n. Esse n, você vai contar apenas quem é heterozigoto, tá? Naquele genótipo que tiver alelos homozigotos, mesmo que seja dominante ou mesmo que seja recessivo, você não conta. Você só vai contar quem é heterozigotos. Como aqui eu tenho um homozigoto, não conto. Tenho aqui o quê? 2 heterozigotos. Então vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4. Se ele pedir só a quantidade, como a questão que pediu, beleza. Agora, se ele pedir para você escalonar aí a árvore de gametas, você vai colocar apenas uma vez, né? Por exemplo, aqui eu tenho só o azão. Professor, se eu tivesse o azinho aqui, você teria que colocar um pro azão e o outro pro azinho. Você colocar outra árvore pro azinho, tá bom? Aí você teria que começar com o azinho, da mesma forma, tá? Então, se aqui fosse heterozigoto, você botar no começo um pro azão e outro pro azinho. E aí ia escalonar os demais genes, tá bom? E assim por diante. Você vai montando uma árvore, beleza? Quem é heterozigoto, você vai ter que repetir, ó, Bzão com Bzinho, e aí, ó, Czão, Czinho para cada lado, beleza? Aí você vem, ó, só em linha reta, azão, Bzão, Czão, azão, Bzão, Czinho, azão, Bzinho, Czão, azão, Bzinho, Czinho. Fechando aí os 4 genótipos. Tudo certo aí, galera? Deu para todo mundo entender aí? Pegou essa pequena revisão aí? Deu sim, professor. Deu, professor, deu. Galera, ainda não sei o que vai ser a prova, tá? Eu mando um recado para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá bom? Certo, professor. Eles já mandaram lá o... Já mandaram o calendário, professor. É que eu não olhei ainda, vou olhar hoje, tá? Ainda vou elaborar a prova de vocês hoje.